Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos tratar hoje sobre a Lei Geral de Concursos Públicos, PL número 252/2003, que está aí há mais de 10 anos sendo discutido lá na Câmara dos Deputados e agora ele vai estar em regime de urgência, ou seja, ele vai poder já ir para a votação na Câmara. Esse PL é uma junção de vários projetos de lei, são mais de 20 projetos de lei que versavam sobre concursos públicos e ele vai tratar de uma lei geral de concursos públicos. Vai ter várias disposições e vai mudar um pouco o contexto do concurso público no Brasil. Na verdade, ele tem a potencialidade de mudar. Não sei o quanto que vai acontecer disso. Ele vai passar pela Câmara, pelo Senado e pode ser muito modificado também. Então eu vou estabelecer os principais pontos, se eu acho bom, se eu acho ele ruim. O que eu acho problemático é o seguinte: ele é um projeto feito a partir de um contexto da melhora do procedimento de concurso. Então, se você for ler lá nas motivações do projeto, do que o relator lá, o deputado Eduardo Cury coloca, ele coloca que o concurso público ele tinha uma ideia de ser algo isonômico, de ser algo que busca que qualquer pessoa possa concorrer nele e também dele ser algo eficiente. E ele coloca ali que ele não conseguiu atingir essa eficiência. E o projeto tenta melhorar o procedimento de concurso público. Só que o problema desse projeto é as coisas que poderiam estar nele, né? Você que é concurseiro, a gente sabe que uma série de problemas em concurso público e esse projeto não soluciona esses problemas. Então, suspensão de concurso em cima da hora, você tentar conseguir uma indenização, né? Então, assim, imagine, concurso aí da Polícia Civil da Bahia, as pessoas no dia lá descobrem que o concurso não vai ter, pagou passagem, pagou hotel, e a culpa, muitas vezes, é exclusiva da banca, de quem organiza o concurso, então você conseguir um ressarcimento por parte da banca. Então, o projeto não coloca isso, o projeto, assim, é falho no meu entendimento, porque ele só se preocupa com o lado do procedimento do concurso, e não com o concurseiro em si. Então, marcação de prova em cima da hora, questão de local de prova, de muitas bancas em cima da hora, marcar local, mudar local de prova, provas mal realizadas, então você vai ver provas que fiscais não têm preparação, que não tem às vezes uma fiscalização de metal no banheiro, que não tem... Então você vê uma série de defeitos nos concursos. Esse projeto, na minha humilde opinião, não busca sanar esses problemas, não busca ajudar o concurseiro, mas ele tem uma perspectiva mais de você melhorar o processo do concurso público em si. E acho que algumas normas são boas, muita coisa é chover no molhado, mas eu vou discutir aqui vários pontos desse projeto. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é sobre a quem se aplica. Então ele se aplica a todos os concursos, seja os concursos da União, dos estados ou dos municípios, com algumas exceções que eu vou colocar aqui, que ela não se aplica ao artigo 93, ao 129, parágrafo 3º e 52, parágrafo 3º da Constituição, que é magistratura, os concursos do Ministério Público e de empresas estatais que recebam aí recursos da União, do Estado e dos municípios para pagamento. Então, vai se aplicar a todos os concursos aí com essas exceções e também ao 142, parágrafo 3º, aos concursos das Forças Armadas, eles não vai se aplicar, tá bom? O primeiro ponto que ele trata aqui, que eu quero ressaltar, é sobre a abertura de novos concursos. O que ele vai falar sobre a abertura de novos concursos? Para quem manja aí dos concursos, no nível da União, a Lei 8.112 proíbe que você abra concursos enquanto tiver concurso com prazo de validade vigente. O que essa lei vai colocar? Que havendo concurso anterior, válido para os mesmos postos, fica autorizada a abertura excepcional de novo certame mediante demonstração de insuficiente de quantidade de candidatos aprovados e não nomeados em face da necessidade de administração. Então você vai poder abrir agora concurso com outro concurso válido no nível da União. Dos estados e municípios, as leis estaduais acabavam dispondo sobre isso. Então hoje você vai poder fazer isso por essa nova lei, desde que você demonstre insuficiência de candidatos aprovados. Ou seja, mesmo os candidatos aprovados no último concurso não vão suprir os cargos vagos. Desde que você prove isso, você vai poder abrir um novo concurso. É um avanço, eu acho isso bem interessante e em prol aí dos concurseiros. Esse ponto aqui, ó, ele está discutido aqui a questão, né, dos membros das comissões de concurso. E ele coloca várias disposições, mas eu quero trazer duas. Ele coloca que tem que ter um membro dos recursos humanos,
E ele coloca aqui algumas vedações, como o parágrafo 3º aqui, que fala que é vedada a participação na comissão de quem tenha vínculo com entidades voltadas à preparação para concursos públicos ou a sua execução. Então, algo muito, muito interessante do ponto de vista da moralidade. E o parágrafo 4º, que o membro não pode ter cônjuge, companheiro, parente até o 3º grau que se inscreva em candidato como concurso público. Então, aqui, um ponto, né, muito interessante do ponto de vista de moralidade, né? Você está organizando o concurso e tem um parente ali fazendo esse concurso que você está organizando, pode gerar algum tipo de suspeição, né? Então é interessante muito essa aplicação. Vamos então para o ponto, que é o ponto assim, que mais chamou a atenção do pessoal, que é esse daqui, ó. O concurso pode ser realizado total ou parcialmente à distância, de forma online ou plataforma eletrônica com acesso individual seguro. E daí ele coloca aqui sobre a questão que esse dispositivo vai depender de regulamentação, que pode ser de cada ente, então pode ser federal, estadual ou de cada órgão, entidade, para fazer esse concurso online. Eu tenho dificuldade de ver como que isso aqui vai se aplicar, né? Como que você vai fazer um concurso gigante como o INSS online? Questão de favorecer alguém, né? Pô, será que o cara já deixa ali no computador alguma coisa preparada? Então, assim, tem uma série de dúvidas, mas me parece um dispositivo para modernizar os concursos, né? Imagina que interessante você poder chegar no lugar, fazer tudo no computador. Eu acho que isso seria muito mais fácil para ter as respostas, mas claro, vai ter que ver essa questão de segurança, como que isso vai fazer em larga escala. Tenho várias dúvidas, mas eu acho que é um dispositivo para você modernizar e ele vai deixar a regulamentação para cada órgão, então vai ter que verificar isso daí, como que vai ser feito. Eu acho interessante. O que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. E aqui um dos pontos mais importantes. A lei, ela tem como principal preocupação a questão da eficiência do concurso público, de você ter funcionários públicos melhores, né, servidores públicos. E aqui é o ponto que a lei coloca como uma solução para esse tipo de problema. As provas elas deveriam avaliar conhecimentos, habilidades e competências necessários ao desempenho, né, ao desempenho do cargo, de modo combinado ou distribuído. O que são esses conhecimentos, habilidades e competências? Lá no começo da lei ele fala que conhecimento é o domínio da matéria. As habilidades é a aptidão intelectual ou física para a execução de práticas de atividades compatíveis com as atribuições. E competências são os aspectos comportamentais. Então, como que a pessoa se comporta com o público, como que a pessoa interage dentro do serviço público. Então, são esses 3 pontos que os concursos vão ter que avaliar hoje. Muitos concursos não avaliam muito bem, por exemplo, habilidades. Você vai fazer, às vezes, um concurso que você vai, sei lá, fazer despacho. Você faz despacho? Não faz despacho, né? Um concurso administrativo, por exemplo. Muitos concursos não avaliam competências. Então, a ideia é que exista esse tratamento para esses 3 pontos. E aqui eu quero colocar uma discussão que, claro, não é uma interpretação fechada, né? É primeiro contato meu com essa lei, mas eu vi, por exemplo, o professor Arthur Lima, que tenho muito respeito e admiração, falando que poderia abrir a possibilidade de não ter mais provas. Eu acho que não, porque ele coloca muito claro aqui que você tem que avaliar os conhecimentos. As provas deverão avaliar os conhecimentos. Então, você tem que ter esses 3 pontos. Avaliar conhecimento, né? Que hoje é o que já temos como regra, né? Que são as provas objetivas e discursivas. Avaliar as habilidades e avaliar as competências. O que a gente não tem em todos os concursos é habilidade e competência. Habilidade você vai ter em vários, né? Que você tem que, às vezes, fazer para delegado, fazer um despacho, fazer uma peça, alguma coisa. E competência, a gente vê muito pouco, né? Vê algumas provas hoje que a pessoa tem lá o perfil profissiográfico, o que são as competências daquele cargo, as atribuições, e um psicólogo faz um teste. Aqui, para mim, é o ponto mais polêmico, porque é muito criticado alguns testes psicológicos. Apesar de eles terem respaldo, a gente vê muitas distorções, muita gente sendo reprovada, muita gente sendo aprovada em alguns testes e reprovadas em outros. Candidatos que fazem reiterados concursos policiais são aprovados em alguns concursos e reprovados em outros. Candidatos que já, como o Alexandre lá, que passou no ITA, que foi das Forças Armadas e que reprovou num exame psicológico. Então a gente vê muita coisa. Isso realmente causa em mim um certo, assim, como que vai ser isso daqui? É um aspecto que eu não vou dizer que é subjetivo, mas é um aspecto que a gente não tem controle.
Será que isso vai conseguir ser aplicado no Brasil? Como que vai ser lá na prefeitura da cidade pequena? Será que ele não abre espaço para corrupção? Claro, eu quero muito que o concurso seja algo que pegue pessoas com boas competências, com competências voltadas ao cargo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui não é Europa, isso daqui é Brasil. E pode ter alguns problemas. Então, esse daqui é um dos principais dispositivos aí dessa nova lei, né? E temos aqui como que vão ser, né, essas provas de conhecimentos, habilidades e competências. Então, a avaliação de conhecimentos são provas escritas, objetivas e dissertativas, as provas orais, de conhecimentos gerais e específicos, que a gente tem hoje, né? Isso daqui é a regra hoje. A fase de habilidades são elaboração de documentos e simulação de tarefas próprias do posto, bem como testes físicos compatíveis com suas atividades. Então, isso daqui a gente já não tem como regra. Então, muitos concursos você vai desempenhar habilidades que não tem de nenhuma maneira dentro da prova. Então, isso daqui seria um avanço. E as competências, que seria a avaliação psicológica, exame de rigidez mental, o teste psicotécnico feito por profissional habilitado. Aqui que eu acho que abre a possibilidade, né? O que será feito, né? Como será esse exame de competência? Ficou bem aberto e eu tenho muito medo como isso daqui vai ser aplicado. Eu vejo muitas pessoas hoje assim desesperadas frente a testes psicológicos e pessoas que entram na justiça, daí refaz o teste, e nesse refaz a pessoa passa. Então, eu tenho muito receio disso daqui. Você coloca a sua opinião aqui embaixo. O edital indicará modo claro cada tipo de prova, se a avaliação será de conhecimentos, habilidades ou competências. Então, você vai ter que colocar essas três pontos e você pode combinar cada uma delas. Mas você vai ter que ter esses três, como eu coloquei ali para cima. Esse daqui é o principal ponto. E um dos pontos que eu acho muito interessante é essa questão aqui que envolve o curso de formação. Vai ser obrigado a ter curso de formação em todos os concursos. Você pode excepcionalizar em alguns casos, mas vai ter que fazer parte, vai ter que ser eliminatório ou eliminatório e classificatório. Ou seja, você vai ter que ter um momento do concurso, uma nova fase que vai ser o curso de formação, que você vai aprender ali e vai ser avaliado. Veja como essa norma falta para mim também um pouco mais de conversa, de diálogo, de entender vários contextos de concurso, porque para mim ela não foi pensada dentro do contexto do plano de concursos policiais. Por exemplo, como você vai fazer a execução controlada das atribuições do posto sendo policial? Você vai lá fiscalizar, mas como você vai colocar alguém, submeter alguém a um risco dentro de um contexto policial? Então, assim, falta um pouquinho mais de verificar algumas exceções, tá? Mas é uma ideia que eu acho muito boa mesmo, você colocar o curso de formação. Vai dificultar para os candidatos? Vai, mas realmente, na minha humilde opinião, vai trazer um funcionário muito melhor. E dentro desse curso de formação, a gente tem uma coisa que é execução controlada das atribuições do posto, que teve essa ideia lá na reforma administrativa proposta pelo Paulo Guedes. Calma aí, você que é concurseiro, não fique nervoso. Lá eu achava bem ruim a ideia, porque a ideia é que a pessoa ela fosse avaliada por uns 2 anos dentro do trabalho. Então ela ficava 2 anos lá sendo avaliada. Aqui eu acho que é uma coisa mais equilibrada dentro dessa norma. A execução controlada terá por base as práticas que integrem a rotina do posto. Então a pessoa vai fazer as práticas. Então se a pessoa é um técnico administrativo, ela vai fazer ali as coisas do trabalho dela. E daí vedado as competências decisórias que podem impor o dever condicionar direito. Então tem algumas restrições e eu acho muito interessante isso daqui. Você colocar a pessoa dentro do concurso para fazer as atividades e verificar se ela vai conseguir desempenhar bem. Claro que vai ter que ter regras, vai ter que, se a pessoa tiver sido avaliada, vai ter que expor isso daqui, mas isso daqui eu acho que realmente é um grande caminho. E qual que é a diferença para a ideia absurda lá do Paulo Guedes? É que lá era por 2 anos, e daí você ia colocar 2 anos a pessoa, era tipo um trabalho gratuito. Você falava que a pessoa estava sendo avaliada por 2 anos e deixava ali a pessoa se matando de trabalhar, vendo quanto que a pessoa produzia por 2 anos. Aqui, ele coloca um prazo de até 3 meses em outra normativa. Então, eu acho interessante, em 3 meses você avalia a pessoa para ver se ela consegue desempenhar as funções. Então, esses daqui são os principais pontos da lei. Tem outros pontos que a gente podia discutir aqui, mas o vídeo já está muito grande. Deixa aqui nos seus comentários o que você acha de tudo isso e bora estudar!